Então tá, então nós vamos começar a aula 9 e essa é a parte 5 de relações constitutivas. Nós já vimos elasticidade, nós vimos hiperelasticidade, nós vimos viscoelasticidade até a aula passada e eu espero na aula de hoje dar um overview para vocês de plasticidade clássica, que é a mais simples de todas as plasticidades. E assim a gente vai terminar esse módulo de relações constitutivas. Depois, as coisas vão ser simplificadas para a gente conseguir realizar algumas soluções analíticas. E, por último, vamos ver de onde vieram algumas teorias estruturais famosas, como vigas, barras e placas ou cascas. Ok? Bom, deixa eu parar de compartilhar o vídeo aqui. Vamos, então, sem mais delongas, se não temos comentários. Onde está a apresentação? Aqui. Então, está aqui o assunto de hoje, pessoal. Plasticidade. A maior parte da gente já ouviu falar em plasticidade na graduação, mas, usualmente, nós não vimos isso do ponto de vista de cálculo estrutural. A gente viu isso, provavelmente, como critério de falha, já vamos falar sobre isso, e alguns ainda viram como algo relacionado intrinsecamente ao processo de fabricação de conformação mecânica, que tudo que é estampado, tudo que é forjado, envolve algum grau de plasticidade, não é isso? Então, o que nós vamos ver aqui é plasticidade de cristais, é diferente da plasticidade envolvida em plásticos, por exemplo, de outros materiais amorfos. Nós estamos falando de deformações relativamente pequenas, não é infinitesimal, mas são pequenas, 10%, 15%, e independente da taxa de deformação que nós vamos ver daqui a pouco. Em outras palavras, nós vamos estar independente da velocidade do carregamento. Então, é uma visão muito simples de plasticidade, é o primeiro passo para quem vai trabalhar com isso daqui, ok? Como sempre, vocês me interrompam a qualquer momento que tiver alguma pergunta. Nem sempre eu vou olhar aqui, eu fico com a área de chat aberta, mas nem sempre eu presto atenção nela. Então, nós estamos aqui entrando no quarto dos modelos de comportamento de material desse curso, plasticidade. A gente sabe que a plasticidade é um fenômeno metalúrgico, é um fenômeno que está relacionado ao comportamento da estrutura atômica dos materiais, e no caso em questão aqui, plasticidade cristalina, aos cristais. Isso porque se a gente olhar uma amostra metalográfica do material, vocês vão enxergar os contornos de grão e vão ver o grão como sendo pequenos cristais do material, onde os arranjos cristalinos são mais ou menos perfeitos, estão bem alinhados. O que vocês têm que entender é que as tensões cisalhantes, eu não vou nem falar em tensões, estou pegando um tensor força de superfície, aqui está a lei de Cauchy, e projetando numa direção S aqui, uma direção cisalhando um plano. Aqui está um plano de material, aqui em cima está outro. E aqui eu tenho uma força de cisalhamento. Eu estou falando em força porque eu não quero que vocês relacionem isso com o valor de tensão. Tensão é um dado macroscópico, matemático que a gente inventou. Mas, para não ficar falando em força de ligação química, eu vou falar apenas em força de cisalhamento. A gente sabe, alguém deve ter explicado para vocês, que os materiais cristalinos suportam os carregamentos normais aos planos cristalinos muito facilmente, mas eles não suportam muito essas forças que tendem a cisalhar os planos cristalinos, ou seja, deslizar um em relação ao outro. A gente sabe também que quando esse deslizamento começa a acontecer, ele não acontece de uma maneira perfeita. Ele pode, em alguns lugares, deixar uma falha, como essa daqui, ó. Um dos planos cristalinos acaba sendo interrompido, ou, no caso do dimensional, alguma coisa desse tipo. Ó, aparece aqui uma... Isso é o que nós chamávamos de discordâncias, que são imperfeições no arranjo cristalino do material. Cada vez que você provoca esse escoamento, esse deslizamento dos planos cristalinos, ele não acontece num único plano, ele acontece em milhares, talvez até mais, planos do material. E alguns a coisa acontece de maneira imperfeita, imprecisa e cria essas discordâncias. A consequência dessas duas coisas é que, por um lado, você está fazendo o material se movimentar. E quando ele se movimenta, ele vai mudar de forma. São deformações permanentes. E por outro lado, você está criando um monte desses defeitinhos dentro do material. Quanto mais defeitos desses você cria,
mais o teu material muda de propriedades, como nós vamos ver a seguir. Todo mundo ouviu falar aqui na graduação em encruamento dos materiais, lembram? O encruamento nada mais é do que o aumento da população desses defeitos, que deixa os arranjos cristalinos mais retesados e, portanto, menos suscetíveis a se movimentar, a serem flexíveis. Então, quando uma força de cisalhamento acontece, tem esse movimento, que chama de movimento da lagarta, né? Você acaba rompendo essa ligação entre C e D, e A e B, e acaba fazendo uma nova aqui em E e F, e A e D. Veja que momentaneamente nós ficamos com um defeito aqui. Se o deslizamento continuar, ele pode acabar se ligando com o outro. Mas essa transposição das ligações é o que nós chamamos de deslizamento dos planos cristalinos. E quem produz isso são as tensões cisalhantes, não as tensões normais. Por isso que as tensões cisalhantes, ou se vocês preferirem, a energia de distorção, são as que desempenham o papel mais importante na plasticidade de metais, tá bom? A gente pode falar em tensão cisalhante simples. Por exemplo, se eu tenho 3 tensões normais aqui, giro 45 graus, elas são iguais, a gente sabe que nesse plano aqui, em 3, vai acontecer um estado de cisalhamento puro, ou simples, perdão, um estado de cisalhamento simples, e evidentemente isso aqui é nocivo para o material nesse plano. Agora, no caso tridimensional, nós podemos ter cisalhamentos em planos octaédricos, que são esses planos aqui que fazem 45 graus com todas as direções. Isso aqui está relacionado à natureza, dependendo do arranjo cristalino, né? A natureza desse movimento do arranjo cristalino, esse movimento das discordâncias, né? Inclusive a própria interpretação do que vocês aprenderam como tensão de von Mises está relacionado a isso aqui, né? Eu só quero que vocês entendam que o cisalhamento pode acontecer num único plano ou pode acontecer de maneira tridimensional. Hoje em dia isso tem uma influência severa sobre várias teorias de fadiga, por exemplo, que nós não vamos ver aqui. Então, nós estamos acostumados, desde a graduação, a olhar para o diagrama tensão-deformação do material, lei de Hooke, material linear, ele vai reto aqui até a tensão de escoamento, que eu aqui devo chamar de sigma Y, mas às vezes eu vou chamar de sigma ESC também, tá? E daqui para frente, o material começa a escoar, se for um material dúctil, vai ter uma curva desse tipo. A gente até agora ignorava isso. Era proibido, era pecado mortal vocês invadirem a zona plástica do material. Mas a gente sabe que, em primeiro lugar, isso é virtualmente impossível em certas estruturas, sempre algum grau de plastificação, mesmo que seja localizado. E segundo, porque, como nós vamos ver em alguns diagramas daqui a pouco, essa parte elástica pode ser muito menor do que a parte plástica. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma resistência na parte plástica que a gente está jogando fora. As próprias normas mais modernas, elas já têm plasticidade no seu conteúdo. Eles permitem que os materiais avancem além do escoamento, permitem que a gente use essa resistência adicional que acontece após o material começar a escoar. Porque o fato de ele começar a escoar pode ser um critério de falha para a gente. Mas pode ser que o critério de falha não seja o escoamento em si, seja ruptura, ou seja alguma deformação permanente muito grande. Mas então, a gente começa aqui com algumas coisas fenomenológicas, eu quero que vocês guardem isso na cabeça, em algum lugar bem fácil de procurar. Primeiro, a plasticidade está produzindo alterações metalúrgicas na estrutura molecular do material. É, portanto, um efeito não linear. Essas alterações metalúrgicas precisam de energia para acontecer. E, portanto, aquela energia que a gente aprendeu a calcular lá em elasticidade, aquela energia de deformação que é armazenada dentro do corpo, se eu uso uma parte dela para produzir essas alterações metalúrgicas, eu não vou conseguir devolver o corpo para a configuração original quando eu tirar as cargas. Então nós vamos ter deformações permanentes. A geometria da peça vai ser alterada, para mais ou para menos, não interessa aqui agora. E o fenômeno de plasticidade, ele se manifesta de maneira diferente dependendo da estrutura molecular que o material tem. Então, os materiais cristalinos, que são o objeto que nós vamos estudar aqui agora, o movimento entre os planos cristalinos, né, os slips, é a forma mais comum de plastificação. É o mecanismo mais comum de plastificação. Quando nós vamos para materiais amorfos, tipo plásticos, borrachas e vidros,
Aí nós temos que ver se está acima ou abaixo da temperatura de transição do lúteo frágil. Porque aí nós podemos ter só banda de cisalhamento ou podemos ter fluxo de material como se fosse um líquido, né? Então, mas o nosso interesse aqui é materiais cristalinos, então nós não vamos nos preocupar com plasticidade de plásticos, sem trocadilho aqui. Então, os livros de materiais vão caracterizar a deformação plástica de diversas maneiras. Tem gente que vai chamar isso aqui de um mecanismo de fluência, porque há um fluxo de material. Tem gente que vai chamar de transformação de fase. Tem gente que vai identificar outros mecanismos, vão chamar de twinning. Aqui está o slipping, né, o movimento entre os planos cristalinos, rotação de grão. Dentro aqui dos movimentos de fluência, tem gente que identifica aqui deslizamento de contorno de grão, crescimento dos vazios, aumento da densidade de discordância. Quer dizer, aí fica uma coisa muito fenomenológica que eu não gosto muito. A gente tem que saber o seguinte, estão acontecendo alterações metalúrgicas do material. A gente tem que saber das consequências dela. É claro que isso pode acontecer com um carregamento assim ou com um carregamento assado, mas o efeito é o mesmo. O efeito é aquele movimento da lagartinha, né? Desfazer algumas ligações e refazer outras. Isso vai estar sempre presente. Agora, se nós vamos classificar cada uma dessas ocorrências, não interessa muito para a gente. Mas o chamado slip, que é o mais comum, a gente consegue ver até aqui numa estrutura metalográfica. Isso aqui é um tratamento metalográfico aqui numa amostra de material que estava tracionado nessa direção que eu botei as setas. Vocês estão vendo aqui um contorno de grão, né? Tem um outro contorno de grão aqui, tem um outro grão triangular aqui. O que vocês estão vendo nesses esquinhos são os deslizamentos dos planos cristalinos. Esse movimento de slip aqui, que acontece em praticamente todos os planos em maior ou menor grau. É como se fosse uma pilha de cartas de baralho. Claro que eu peguei uma região aqui onde está bem classificada. Tem regiões onde o grão não vai fazer nada. Mas esses aqui estão mostrando que tem outras micrografias aqui, ó. Aqui vocês estão vendo basicamente uma distinção daqui para cima e daqui para baixo, ó. Parece que não tem muita alteração. Isso aqui é titânio, né? Mas vocês estão vendo que aqui tem um rio aqui no meio onde houve um escoamento. Aqui vocês estão vendo um outro rio desses aqui onde houve deslizamento e tem uma imperfeição aqui que eu não sei se é um vazio que se criou, uma trinca, pode ser prestes ao corpo prova romper, ou se isso aqui tem a ver com o contorno de grão. Mas eu acho que isso aqui é um vazio que aconteceu. Ou seja, esses vazios são bolhas. Aqui o material acabou micro-rompendo. Se começa a acontecer milhares dessas, você já está indo em direção à ruptura do teu corpo de prova. Aqui vocês estão vendo uma outra formação aqui de bandas, ó, elas inclusive estão chegando aqui como se fossem afluentes numa banda de cisalhamento principal. Mas enfim, como eu disse, isso aqui são aspectos metalúrgicos. Aqui tem a banda de leaders, ela é fácil de se obter. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu vou mostrar uma para vocês. Vou botar em alta definição, talvez vocês consigam ver. Isso aqui, ó, é um corpo de prova. Foi tracionado aqui na direção do comprimento. E no momento que ele formou uma banda dessas aí, a gente parou o ensaio. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Estão vendo ali, ó? Opa, aqui está melhor. Ips. Dá para ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu ponho na luz. Aqui, ó. Aqui dá para ver bem. Isso aqui é uma banda de leaders. Ela está mostrando claramente que o pessoal tentou deslizar ali a 45 graus. Não conseguiu, por razões que nós não vamos discutir aqui agora, mas aqui tem uma direção de laminação, então, se fosse um material bem isotrópico, isso aqui seria 45 graus. A gente parou o ensaio um pouquinho antes aqui. Se esse cobre de prova fosse cilíndrico, veja que ele é achatado. Opa. Se ele fosse cilíndrico, isso aqui seria o início daquela estricção, aquele pescocinho que se forma no corpo de prova antes de romper. Aqui não dá para ele formar esse pescocinho, então, uma parte tende a ir para cá, a outra parte tende a ir para lá, em 45 graus. Ok? Continuando, então. Para muita gente, e eu acho que vocês também, a plasticidade é considerada um mecanismo de falha. Na verdade,
você pode ter isso como uma coisa, um território proibido, como eu mencionei agora há pouco. Não pode plastificar nem um ponto da estrutura, ou os pontos críticos da estrutura não pode plastificar. Tudo bem, nós podemos colocar aí, ó, excessiva deformação plástica como critério de falha. Mas, e nós vamos fazer isso, vocês aprenderam até alguns critérios na graduação, lá, critério de Tresca, critério de von Mises. Mas, na verdade, isso tem que ser visto como o início da plasticidade. Nós vamos ver que nós temos que responder a duas perguntas quando se estuda a plasticidade. Uma delas está relacionada à falha do material. Antes de chegar lá, eu quero que vocês se lembrem do ensaio de tração. Aqui tem um ensaio de tração simbólico. O que a gente tira daqui? Bom, tem essa zona A, vocês estão vendo aqui a tensão do escoamento. Nessa faixa A, a gente pode esticar, carregar e descarregar o corpo de prova, que ele vai retornar à condição original. Quem manda aqui é a lei de Hooke, é elasticidade. Daqui para frente, é que nós estamos falando de plasticidade. Né? Normalmente, os materiais dúcteis têm uma tensão máxima e acabam tendo uma tensão ruptura, mas a tensão de ruptura é menor que a máxima porque isso aqui é a tensão de engenharia, não é a tensão verdadeira. Se fosse tensão verdadeira, esse gráfico não ia cair nunca, já vamos falar disso. Mas ele é interessante porque a gente sabe que aqui no topo é quando começa a formar aquela estricção. Isso significa que o material esgotou sua capacidade de absorver deformações, de absorver alterações metalúrgicas, e a partir daqui ele só vai criar vazios e microtrincas lá dentro e vai começar a ruptura, o que acontece na tensão última, aqui na tensão de ruptura. Tá bom? Nós estamos mais preocupados em trabalhar nessa faixa aqui, porque da tensão máxima em diante, o fenômeno já não é de plasticidade apenas, já é de separação de material, então não nos interessa. Mas a gente raramente chega aqui, né? Isso aqui já é colapso total do material. A gente trabalha aqui, na plasticidade, nessa faixa aqui, né? E talvez voltando. Mas, evidentemente, quando se fala em plasticidade, se fala em tensão de escoamento. Quando se fala em tensão de escoamento, se fala de material dúctil. Portanto, não vamos falar de materiais frágeis aqui. Material frágil não possui plasticidade. Ele não é capaz de absorver nenhuma deformação, nenhuma energia de distorção. Ele quebra por tensão normal, inclusive, que nós vamos estudar aqui. Mas material dúctil está fora do nosso exame aqui, porque não apresenta plasticidade significativa. Tem uma pequena, mas é só comparar a área embaixo do ensaio de tração, é chamada resiliência. Aqui está bastante exagerado por questões didáticas, né? Porque não devia ter nada aqui quase, devia ser só uma reta praticamente. E outra coisa que vocês devem ter aprendido na graduação é que essa inclinação aqui, ela é do modo de elasticidade. Chegou na tensão de escoamento, isso aqui inclusive é um diagrama real, tá? Que foi feito aqui no laboratório. Só que está faltando um zero aqui. Estava em quilograma, a força era para ser 450 aqui, megapascal. A tensão de escoamento aqui está em torno de 30 e 320 megapascal. Mas tudo bem. Chegamos aqui na tensão de escoamento, que é o nosso sigma Y aqui no curso. Ela dá aquela oscilada, que o material é bem dúctil. E nós estamos carregando, paramos o ensaio aqui e descarregamos. Vamos até quase zero. Essa descida, tirando erros experimentais, deve ter a mesma inclinação que esse primeiro setor. É o que vocês aprenderam a chamar de retorno elástico. Ou seja, o material entrou na plasticidade, mas ele guarda sempre uma parte de deformação elástica. Ele não perde toda a sua capacidade elástica. Toda vez que vocês dobraram uma chapa, vocês devem se lembrar disso. Você pega uma chapa e nós vamos aplicar um momento nela aqui, ó, para tentar dobrar ela e fazer uma cantoneira exatamente a 90 graus. A gente tem que sempre dobrar um pouquinho mais, porque ela retorna um pouco. Então a gente dobra até ela ficar com uns 88 graus, 87 graus, ela volta um pouquinho e acaba ficando mais próxima dos 90. Isso é o que a gente chama de retorno elástico. É um pepino nas peças conformadas aí em matriz e matrizaria, porque você tem que fazer a tua forma com a forma um pouco diferente da peça final, porque a peça final, quando você dá forma, ela vai ter um certo retorno. É esse retorno aqui que vocês estão vendo. Se descer uma linha vertical aqui, vocês vão ver que tem uma faixa de deformação que ela recupera. Mas essa outra faixa aqui, ela perdeu. Isso é deformação permanente. Mas se eu volto a carregar, a gente sobe pela mesma trajetória, paro aqui, descarrego, ele vai descer por aqui
carrego de novo, ele sobe com a mesma inclinação. Aí eu paro aqui. Vamos supor que eu parei aqui. Se eu fizesse o ensaio de uma vez, íamos chegar até aqui e depois, pum, ia arrebentar, né? Mas vamos supor que eu tenha parado nesse ponto aqui. Então, deixa eu ver quem é aqui. O Rafael estava fazendo ensaio aqui no GEMAC, chegou aqui nesse ponto, 6 da tarde, opa, troca de turno, vou embora. Ele pega a máquina, descarrega, vem até aqui, o corpo de prova sofreu deformações permanentes. Ele tira o corpo de prova da máquina, põe na gaveta e vai embora. Às 7 horas, deixa eu ver quem é que vai vir aqui, o Fábio. O Fábio aparece para trabalhar. Aí ele pega o corpo de prova. Veja que o Rafael, quando terminou o seu ensaio, ele viu esse gráfico saindo daqui e chegando até aqui. Então, para ele marcou lá a tensão do escoamento de, vamos usar essas unidades aqui, 32 alguma coisa. O Fábio, quando pegou aquele corpo de prova, vai começar a ensaio daqui, como se isso aqui fosse o zero. E ele vai escoar de novo aonde? Não vai ser nos 32. Nós vamos mostrar isso a seguir para vocês. Essa queda que acontece depois da restrição, ela é considerada uma decorrência da gente estar usando tensão de engenharia e deformação de engenharia. Se nós formos fazer um ensaio de compressão, não tem como formar aquela restrição. Porque o que acontece aqui é que a tensão, a força que eu preciso aplicar no corpo de prova para ele continuar esticando, vai diminuindo mais rápido do que a área da seção transversal. Então o numerador diminui mais rápido que o denominador, então esse número acaba caindo na tensão de engenharia. Se eu fosse fazer um ensaio de compressão, não tem restrição. Então esse mesmo gráfico ó, tem o escoamento aqui, e ele não começa a cair em lugar nenhum e arrebenta. Ele continua subindo. Então, o diagrama, o tensão de deformação obtido no ensaio de compressão, ele nos permite tirar mais facilmente o comportamento real, porque não tem essa anomalia chamada restrição. Claro que tem outras anomalias. Então, voltando para a nossa brincadeira, o Ramazzini fez lá o ensaio dele, tirou 32, foi isso? Alguma unidade lá de tensão de escoamento, que era essa aqui. E parou o ensaio aqui. Aí, não era aqui, era na outra figura. Aqui. Aí, quem que foi? Foi o Fábio, né? O Fábio vai começar o ensaio, pegou o corpo de prova que o Ramazzini guardou na gaveta, sem ter arrebentado, vai começar o ensaio de novo daqui, ó. Ele não sabe que tem todo esse histórico aqui. Aí ele começa a carregar, aí ele vai ver pela primeira vez o escoamento aqui, de 46. Não, 46 não, 44, 42, sei lá. Então, para o Fábio, o corpo de prova tem esse diagrama, tensão, deformação em preto. Quando o material virgem tem esse tracejado. Então entendam que fica evidente que essas alterações metalúrgicas foram sofridas. O material se tornou outro, entre aspas. Aqui vocês têm a curva original, tinha uma tensão de escoamento, e agora você tem a curva em vermelho que tem outra tensão de escoamento, inclusive uma outra parte plástica. Eu quero dizer o seguinte, o tal do encruamento, ele realmente modifica o material. Ele traz uma série de vantagens, também traz algumas desvantagens. Mas o que os japoneses faziam com as katanas, que dizia que era forjada 200 vezes, quer dizer que por 200 vezes esses caras martelavam a espada, colocavam no fogo, às vezes, nem sempre, mas colocavam no fogo e voltavam a martelar. Então eles davam essa encruada, botavam no fogo, ele voltava um pouquinho, a ser um pouquinho mais rígido, martelava de novo para garantir que não ficava nenhuma ilha de material original. Por isso que se faz o processo várias vezes. E no fim das contas, como eu estou martelando, você acaba tendo um material com essa tensão de escoamento na parte de fora e dentro essa tensão de escoamento. Eu tenho um material mais mole no miolo e um material mais frágil, veja que ele não absorve muito, né? Na parte de fora, na parte do fio. O que é bom, porque senão
Se o miolo fosse igualmente duro, como no fio, a hora que o cara batesse no crânio do inimigo com a faca, com a espada ia quebrar. A gente não quer ela toda fragilizada, a gente quer uma camada fragilizada. Eles não tinham tratamentos térmicos e tratamentos de cementação e jato de esfera, como a gente tem hoje. Então era no martelo. Então, o encruamento, que em inglês a gente traduz por um hardening, pode ser endurecimento, e pode ser a frio, pode ser a quente, né? Ele produz pelo menos 5 mudanças visíveis. Primeiro, a tensão do escoamento muda. A gente viu isso aqui, ó. Isso aqui é um aço médio carbono. À medida que nós fomos aqui mudando a liga dele, vocês estão vendo que a tensão do escoamento muda. Mas isso podia ser efeito do encruamento. Eu podia pegar esse aço virgem aqui, dar umas marteladas nele e ele ia se tornar nesse aqui. Dou mais umas marteladas, ele se torna esse. E assim por diante. A dureza também aumenta. A capacidade de você riscar ou de um corpo penetrar no outro vai aumentando. E a dutilidade diminui. Ele vai perdendo a capacidade de ter, a capacidade de absorver a deformação plástica. Isso fica claro por o tamanho aqui do regime plástico dele, né? Fica cada vez mais curto esse tamanho aqui. A fragilidade dele aumenta. Ele passa a se comportar como materiais frágeis. Frágeis no sentido de fratura frágil, como ferro fundido, como cerâmica, como giz. Por quê? Ele começa a ter um gráfico cada vez mais parecido com aquele que não tinha plasticidade nenhuma do material frágil. E é lógico que a capacidade de se alongar, de deformação permanente, vai diminuindo. Vai arrebentando com cada vez menos deformação. Então, essas 5 coisas estão sempre presentes à medida que eu aumento o endurecimento a frio ou o encruamento. Tá? Esses gráficos são todos do mesmo material. Aqui nós estamos mostrando, na verdade, o que as ligas fazem, né? As ligas fazem um papel parecido com o encruamento. É que nem sempre você pode aplicar um processo de encruamento do material. Isso aqui eu quero que vocês leiam depois. Até na lista 3 ele vai ser útil, se não me engano, mas eu estou mostrando como que a gente passa de tensão de engenharia para tensão verdadeira, considerando que o volume é constante. Vocês vão ver que a tensão verdadeira pode ser calculada pela tensão de engenharia vezes 1 mais a deformação. E da mesma forma, também por causa do volume ser constante, eu não vou dizer mais do que isso, a deformação verdadeira ela pode ser escrita como logaritmo de 1 mais a deformação de engenharia, que é a mesma coisa que o logaritmo mais logaritmo do stretch, né? Se vocês preferirem. Esse aqui em azul é o diagrama de tensão e deformação verdadeira. Até alguns anos atrás, os softwares de simulação numérica exigiam que vocês entrassem com o diagrama de tensão e deformação verdadeira. É complicado fazer esse ensaio, porque a tua máquina tem que ser equipada com equipamentos óticos, equipamentos de medição que medem a área instantânea. E isso não é muito fácil. O de engenharia sendo mais fácil, porque eu meço o comprimento e a área antes do ensaio começar. Mas tem esse problema aqui da queda. Essa conversão, ela funciona muito bem até mais ou menos a fricção aqui. Vocês estão vendo aqui o diagrama tensão e deformação de engenharia em preto e aqui o tensão e deformação verdadeiro em roxo. Esse é um aço 31803. Vocês estão vendo aqui ó, que esse afastamento, que é feito com essa correção, ele começa a ficar mais violento depois da estricção. Até a estricção você pode dizer que essa correção funciona razoavelmente. Aqui não é 1 para 1, tá? Não é porque isso aqui é o máximo, que isso aqui é o máximo. Provavelmente esse ponto aqui é esse aqui, ó. Por quê? Porque esse trem aqui é o de engenharia, não é o verdadeiro. Os números aqui valem para o de engenharia. Então, se precisar, vocês podem converter um para o outro. Mas o fato é que, deixa eu mostrar uns exemplos aqui, muda bastante a cara do gráfico. Vocês estão vendo aqui, ó, do azul escuro, um determinado aço, e aqui, de novo, o pessoal foi adicionando liga, temos essa família de aços comerciais, e a gente está acostumado a ver esse gráfico. Veja como a tensão do escoamento, esse aço aqui que tem alto carbono, não é mais de porra nenhuma. É muito inferior. Tem uma tensão máxima de, sei lá, uns 300, uma tensão de escoamento de uns 200, e a tensão de ruptura é de 80. Como é que a tensão de ruptura pode ser menor que a de escoamento? Mas se vocês plotarem a tensão de deformação verdadeira, aí vocês vão ver aqui a tensão de ruptura. Mudou completamente.
Vocês estão vendo que ela está acima da tensão de escoamento. Então, esses são os diagramas verdadeiros. Aqui tem uma outra família. Né? Olha como é que eles ficam. Eu estou mostrando esses gráficos porque nós temos aqui um regime elástico, o escoamento, e alguns desses gráficos, eles se comportam quase como uma reta, pelo menos aqui no começo. E nós vamos tirar o uso disso mais à frente. Outros não têm essa reta aqui, é meio curvo mesmo, não tem jeito. Outra família de aços, esse aqui é um aço, não tem aqui a especificação dele, mas tem uma versão ligada dele que vai aqui a 1400 megapascal de ruptura. Né? Mas olha a cara desses gráficos em tensão de deformação verdadeira, né? Muda completamente. Então, o encruamento manda na curva tensão-deformação. Outras coisas que vão influenciar nessa parte plástica da curva tensão-deformação é, a velocidade de carregamento. Aqui estão tendo ε.1, ε.2, e aqui deveria ter um epsilonzinho, ponto 3. Isso aqui. Epsilonzinho, ponto 3. Vocês estão vendo aqui, ó, ε1 é uma deformação de 0,1 por segundo. ε2 é 0,01 por segundo e ε3 é 0,001 por segundo. Então, à medida que aumenta a velocidade, a curva de tensão-deformação está subindo, estão vendo? Inclusive, os valores de tensão de escoamento estão mudando aqui um pouquinho. Então, a velocidade isso é importante. Isso é a taxa de deformação. Ela está relacionada à velocidade do carregamento. Eu pego um material tipo aço mole, um aço 1015, 1010, se eu der uma paulada nele muito rápida, ele pode quebrar como se fosse um giz. Por quê? Porque o diagrama de tensão de deformação dele, com velocidades muito altas, já está quase como num ferro fundido. Ele não absorve mais deformação plástica. Agora, se eu aplicar a carga devagarinho, e vou aumentando, ele se comporta como se fosse um material dúctil. Vocês estão vendo um diagrama de tensão de deformação? Depois do escoamento, ó, o pessoal acelerou, depois diminuiu, voltou para 10 a menos 3, acelerou de novo. Aqui deu uma acelerada maior, foi para 10 a menos 1. Viram como ele começou a seguir outro diagrama de tensão de deformação? É que aí a gente diminui a velocidade de novo. Então, a curva tensão-deformação depende da velocidade. Quando vocês ouvirem falar em plasticidade independente de taxa, é porque ela não é capaz de levar isso em conta. Ela não tem o efeito da velocidade do carregamento não está na nossa relação construtiva. Outra coisa que vai influir é a temperatura. Aqui estão vendo ilustrado de maneira diagramática, um diagrama de tensão-deformação a 20 graus e como é que ele ficaria a 400 graus. Até a identificação do escoamento começa a ficar mais complicada. Tá? Então, vocês muitas vezes vão ter uma relação construtiva onde eu entro com a temperatura. Mas se vocês não tiverem esse tipo de relação construtiva, vocês vão ter que ter uma relação construtiva para 20 graus, outra relação construtiva para 400 graus. Dois grupos de ensaios diferentes, duas calibrações diferentes. Em termoplásticos, vocês estão vendo aqui a parte inicial, parece haver uma espécie de escoamento e depois ele fica quase horizontal. Isso também vai ser interessante para a gente mais tarde. E aqui tem a famosa resina ABS. Ela também tem um escoamento aqui, tem uma queda depois e depois sobe pouco. As pessoas tendem a olhar para isso aqui como se fosse um material linear elástico. Eu fiz o gráfico até 5% aqui, ó. Desses dois gráficos, estão vendo aqui que não é bem curvo o ABS e não é bem reta, né? E esse trecho inicial aqui do policarbonato também não é uma reta, olha aqui, ó, é uma curva. Então cuidado com isso, tá? Algumas coisas parecem retas nos gráficos, uma questão de escala. Uma opção interessante que existe é, se você faz ideia de qual é a tensão ou qual é a deformação do material, você pode entrar no gráfico aqui e trabalhar com o chamado módulo secante. Por quê? Eu sei que meu material é não linear. Se você for pegar um apêndice do livro e for pedir um módulo de elasticidade, eles vão muito provavelmente dar esse módulo tangente aqui, que é a inclinação inicial da curva de tensão e deformação. Mas o teu material está trabalhando aqui, ó, com essa inclinação, que é diferente dessa inclinação aqui. Então, para aliviar um pouco isso, diminuir um pouco o erro, se usa às vezes o módulo secante. Eu estimo qual é a tensão de trabalho
e ligo essa tensão de trabalho a zero e uso essa outra inclinação aqui como modo de elasticidade. Aqui eu tenho um exemplo, o policarbonato 23 graus. Se aplica uma força de 35 newtons, uma viga engastada aqui, de 25 milímetros de comprimento, eu consigo calcular a tensão. Tensão independe do material. Só preciso saber qual é a seção transversal e qual é a carga. E eu calculei essa tensão e ela dá 27 megapascal. Se eu for calcular com o módulo tangente o deslocamento dela, dá 1,18 milímetros de deslocamento máximo aqui, ó, na ponta. Agora, se eu pegar essa tensão de 27, entrar aqui e ver quanto é que dá a deformação, ligar essas duas aqui, calcular um novo módulo, a gente vai achar um módulo secante diferente. E usando esse módulo secante na formulinha do deslocamento da viga, vocês vão achar um deslocamento de 1,4, que é maior do que o 1,20 que você tinha aqui. Essa estimativa com módulo secante, já que eu sei que o material não linear, é mais realista do que essa daqui. Depois a gente faz uma brincadeira aqui de calcular qual é a força que você precisa, por exemplo, para produzir esses 1,43 milímetros. Agora eu inverti o problema. Eu tenho o deslocamento, que carga que eu tenho que aplicar aqui para produzir esse deslocamento? Claro que é 35 newtons se eu estiver usando... não, aqui. É 42 newtons se eu estiver utilizando o módulo tangente. Mas se eu usar o módulo secante, é 35 newtons. Veja que é uma diferença aqui de 1/7, já é um valor relativamente alto. Muito bem. Então, a gente precisa considerar, quando estiver andando lá em plasticidade, a gente precisa considerar qual é, digamos assim, o modo de elasticidade instantâneo de cada ponto da peça, que não é mais o único modo de elasticidade. Já que nós estamos falando de plasticidade clássica, nós temos alguns modelos na literatura, vários. Nós podemos adotar um deles, né? O mais comum é você adotar a ideia de que existem deformações plásticas permanentes no processo cinemático. Então, hoje o mais adotado modelo é você pegar o gradiente de deformações, que a gente viu lá no capítulo de tensões, aliás, no capítulo de deformações, e assumir que ele é decomposto numa parte elástica e numa parte plástica que se multiplicam. Essa forma aqui implica na taxa do gradiente ser composta por essas duas parcelas, que se traduz da seguinte maneira: a taxa de deformação é igual a uma taxa de deformação elástica mais uma taxa de deformação plástica. Mas eu estou falando de taxa. Eu não consigo, se eu tentar fazer tensor gradiente de deformação igual a um elástico mais um plástico, levaria a isso aqui, ó, a deformação, não a taxa, a própria deformação é dividida em uma parte elástica e uma parte plástica. Se eu tentar trabalhar com isso aqui nos meus modelos, a gente vai ter grandes dificuldades e eventualmente não vai conseguir. Então o pessoal percebeu na literatura, aí, nos últimos 20, 30 anos, as deficiências de tentar decompor aditivamente o gradiente de deformações e resolveram adotar essa aqui, a decomposição multiplicativa, porque ela parece ser melhor, ela captura melhor os fenômenos plásticos que se verificam. E isso implica na gente partir de uma taxa de deformação aditiva. Então se lembre disso, quando o pessoal falar, eu uso uma decomposição multiplicativa, é disso aqui que nós estamos falando. No caso multiaxial, a gente pode dizer o seguinte, que o incremento de deformação é escrito como um incremento de deformação elástica mais uma deformação plástica, porque essa aqui é permanente, essa aqui não tem lei de Hooke. Essa parte elástica, ela é facilmente calculada pela lei de Hooke. Então, vocês podem ver o seguinte, embora as deduções possam começar com essa expressão, nas relações construtivas, nós vamos ver daqui a pouco, não vai aparecer tacitamente epsilon ponto. Por isso que nós vamos dizer que na plasticidade clássica, que é essa que nós vamos estudar, nós estamos trabalhando com deformações pequenas, repito, não são infinitesimais, são pequenas, e
aqui tem um E a mais, né? Independente da taxa. Então, nós vamos ver os modelos mais básicos e a velocidade do carregamento não vai fazer diferença. Mas isso aqui vai ser extremamente útil para algumas áreas, como for a conformação de metais, forjamento, estampagem, projeto de componentes, estruturas, elementos de máquinas, né, critérios de falha, e, eventualmente, para fazer análise de crash e colapso, quando vocês põem carro para bater um com o outro, os fenômenos plásticos ali são muito bem definidos, em regiões mais ou menos bem definidas, isso aqui funciona bem. Agora, nós estamos com a temperatura, no máximo, em metade do valor da temperatura de fusão. Acima de metade da temperatura de fusão, quando o metal se liquefaz, evidentemente, você já começa a ter um material com comportamento mais reológico, já não se fala mais em plasticidade com tanta liberdade, já é uma mistura de relações constitutivas mais complicadas. Aí passa a ter viscosidade, e passa a se comportar como um fluido mesmo, né? Então, quando se trabalha com plasticidade, gente, nós temos que responder a duas perguntas, e duas perguntas apenas. A primeira, eu falei lá no começo que ia voltar a falar dela. Quando começa a escoar? Olhando para o estado, para a curva tensão-deformação, é fácil, porque a gente tem simplesmente que olhar se a tensão no meu ponto crítico ultrapassou a tensão do escoamento. Mas vocês têm que se lembrar que a peça de vocês não é um corpo de prova. O ponto crítico da peça de vocês é um estado de tensão triaxial, com as 3 cisalhantes, com as 3 normais, todo complicado, em condições muito diferentes do ensaio. Então eu preciso pegar o meu estado de tensão, que está guardadinho dentro do tensor tensão, e jogar tudo isso aqui dentro de uma panela e obter um número que permita que eu compare com esse daqui do ensaio de tração em laboratório que me deu a tensão de escoamento, a tensão normal de escoamento. Para poder responder essa pergunta, quando o escoamento começa? E a segunda pergunta que a gente tem que responder é como ele escoa, não quando, como ele escoa. Porque ela pode escoar assim, ela pode escoar assim, ela pode escoar como está em azul aqui. E isso vai determinar o que vai acontecer com esses pontos em termos de deformação. Veja que se eu colocar esse nível de tensão aqui no material azul, eu vou ter essa deformação permanente. Se eu pegar o em vermelho, eu vou ter essa deformação permanente. Muda completamente. E o nível de encruamento do material também vai depender disso. Além disso, nós vamos responder a certas perguntas. Quando eu carrego, saí do escoamento, continuei plastificando, parei o ensaio aqui e descarrego, se eu parar no zero e voltar a carregar, eu vou voltar a seguir essa curva aqui. Mas se eu continuar e for para compressão, quando que ele vai escoar na compressão? Nesse valor aqui? Porque aqui ele parece que está escoando num valor muito menor. Responder essa pergunta, como ele endurece, tem a ver com responder como... tem a ver com responder com essa pergunta, quando ele escoa também na compressão, em carregamento cíclico. Né? Então essas duas perguntas têm que ser respondidas. Lá na graduação, vocês responderam parcialmente a primeira. Do ponto de vista de critério de falha, escoar para mim passou sobre o critério de falha, eu preciso saber quando escoa. E tem que projetar para não acontecer esse quando. Agora, o que acontece depois, vocês provavelmente não estudaram. Então vamos tentar responder a primeira pergunta, quando ele escoa, e depois a gente responde como ele escoa. Para a gente decidir quando ele escoa, a gente precisa de uma regra de escoamento, ou de um critério de escoamento, que é o critério que diz quando o material vai começar a escoar. E isso pode ser traduzido de diversas formas. A forma mais fácil é imaginar que existe uma superfície de escoamento. Assim como existe uma superfície de falha, o que era a falha? Eu vou pegar pressão e temperatura e vou fazer uma curva. Então, vou fazer aqui, ó, pressão, temperatura, e eu tenho uma curva maluca aqui, ó. Se as minhas combinações de pressão e temperatura caírem aqui dentro, não falhou. Se cair fora, falhou. Eu posso fazer a mesma coisa com as tensões. Pegar uma tensão principal 1, tensão principal 2 e dizer que tem uma superfície aqui ou uma curva. Se cair aqui dentro, não começou a escoar. Se cair fora, começou a escoar. Isso é o nosso critério de escoamento.
Só que ela vai ser tridimensional, vai ser mais difícil de desenhar. Então eu tenho uma curva, essa curva aqui F, que é a minha superfície, não vamos chamar de falha, superfície de escoamento. Ela leva em conta os invariantes de tensão de distorção das tensões cisalhantes, deformação plástica, propriedades do material, temperatura. Por que a gente, quando pega um clips e abre ele, a gente consegue abrir e fechar ele um número finito de vezes e depois ele quebra? Porque vai chegar uma hora que a capacidade dele escoar vai se exaurir. Nós vamos mostrar isso para vocês. Mas isso aqui é quando ele escoa. Eu quero saber, quando eu começo a botar a força aqui, quando que começa uma plasticidade em algum ponto aqui e ele não volta mais à sua configuração original. As mais famosas regras de escoamento, os critérios de escoamento, são o de Tresca e Mises. Vocês provavelmente aprenderam o de Tresca como teoria da máxima tensão cisalhante, TMTC, e o de von Mises como teoria da máxima energia de distorção, TMED. E nós vamos manter esses nomes aqui provavelmente. Então aqui está a nossa superfície de escoamento. Falha agora vai ser um escoamento. O escoamento vai ser uma falha para a gente. Eu vou entrar com a variável 1 e com a variável 2. Se cair aqui dentro, está seguro. Se cair fora, falhou. No caso do escoamento, vai ser a mesma coisa. Como que ele escoa? É a segunda pergunta. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é dizer que ele escoa com uma reta aqui, lei de Hooke, chega na tensão do escoamento e ele começa a seguir uma curva perfeitinha, uma curva. Isso aqui é um material elástico linear, lei de Hooke, valendo aqui, com encruamento não linear, não sei qual, botei ele perfeito. Esse é o caso mais perfeito que existe. Você põe a curva de tensão de deformação para dentro do teu software, da tua simulação, mas isso aqui encarece bastante o problema. Eu posso adotar modelos mais simples. O mais simples de todos eles é o material rígido, perfeitamente plástico. Ele é rígido porque aqui está a tensão do escoamento. Eu carrego e descarrego, eu estou desprezando a deformação dele. Está tudo em zero aqui até ele chegar no escoamento. Eu jogo fora a parte que seria da lei de Hooke. Por isso que eu chamo de rígido. E a deformação é tão pequena que eu ignoro. Mas o material pode ter um escoamento tão horizontal, um escoamento tão perfeito, que quando chega na tensão do escoamento ele começa a escoar e não endurece. Ele é perfeitamente plástico. Ele se comporta como um líquido. Então a gente representa com esse símbolo, que é o de atrito, né? Quando a carga chega numa que vence o atrito, isso aqui começa a deslizar e não para mais. É por isso que estamos com uma reta horizontal aqui. O material é perfeitamente plástico. A hora que eu diminuo a carga, ele, pumba, desce para cá. Não tem retorno elástico. Vai escoar de novo, aumenta a carga, pum, continua daqui. É uma reta horizontal. O nosso diagrama de tensão de deformação aqui, evidentemente, não se aplica muito para materiais metálicos, né? Mas agora isso aqui se aplica. Eu mostrei para vocês alguns exemplos de materiais onde o início da curva de plasticidade era quase uma reta. Eu posso fazer a mesma hipótese. Olha, eu vou jogar fora a parte de lei de Hooke. Ele é rígido na parte elástica. E a parte de encruamento, depois do escoamento, ele se comporta de maneira linear. Tem um endurecimento linear. E isso é representado dessa maneira. Quando chega na tensão do escoamento, ele começa a escoar, mas eu tenho que continuar aumentando a carga para continuar deformando. Isso quem faz é o papel da mola. Por isso tem uma inclinação aqui. É como se eu tivesse um outro modo de elasticidade aqui, que é o modo de elasticidade tangente, ou plástico, da parte plástica. Uma melhora desse primeiro é esse material, que é linear, aqui é lei de Hooke, ó, essa inclinação aqui é o modo de elasticidade, aquele comum que a gente conhece. Chegou na tensão do escoamento, ele tem um escoamento perfeitamente plástico. Ele não tem nenhum tempo de endurecimento. Qual que é a diferença? Aqui no linear, quando eu parar o ensaio aqui e descarregar, para eu escoar ele de novo, eu tenho que carregar a uma tensão agora maior, a nova tensão do escoamento, aquela do Fábio, não essa do Ramanzini. Nos materiais perfeitamente plásticos, você não tem esse aumento da tensão do escoamento.
Esse é um dos modelos mais simples e mais úteis. O material tem um comportamento linear, lead hook, até chegar aqui na tensão de escoamento, e depois ele é com encruamento linear, com endurecimento linear. Tem um modo de elasticidade na plástico e tem um modo de elasticidade elástico. Claro que eu posso combinar várias retas e fazer aqui um material linear elástico e depois aqui eu tenho várias retas. Esse aqui é um dos modelos mais usados em programas de elementos finitos. Eu entro com 1, 2, 3, ele assume que o quarto é 0, 0, pontos e liga por retas. Com isso você consegue praticamente desenhar qualquer curva de tensão de deformação. Esses são modelos idealizados, eles funcionam muito bem, gente. Às vezes, como eu estou fazendo aqui, eu vou ter um comportamento linear na parte elástica e aqui vai ter uma curva que não é reta, nem uma composição de retas, é uma curva mesmo. Alguma coisa do tipo, uma constante A vezes deformação elevada a uma constante B. O pessoal que trabalha com conformação adorava isso. Então, vamos adotar algumas notações aqui e vamos começar a falar de novo dessas duas perguntas, quando escoa e como escoa, com mais detalhes. Agora vocês já sabem que nós escoamos quando uma das a regra de escoamento que nós escolhemos diz que ela vai começar a escoar, e o como vai depender do que vocês adotarem para a parte de endurecimento. Se é rígido, se é perfeitamente plástico, se é linear, se é não linear, e daí vão sair consequências. Então, eu vou adotar o seguinte, em primeiro lugar, é fácil você pegar um tensor-tensão, tirar a parte hidrostática e ficar só com a parte desviadora ou uma parte de distorção. Então, às vezes, vai ter o desenho aqui em cima, se liguem, o desenho é aquela parte de distorção só, não é o tensor original. Tá? Nós vamos, então, ter esse desenho quando falar da distorção, e, na maior parte das vezes, eu vou trabalhar direto com as tensões principais, porque ao invés de trabalhar com 6 componentes, ele trabalha só com 3 números, é muito mais fácil. Tá? Bom, evidentemente que as tensões de cisalhamento máximas no plano 1, 2, 2, 3 e 1, 3, perdão, 2, 3, 1, 3 e 1, 2, vão ser simplesmente os diâmetros dos 3 ciclos de Mohr, né, divididos por 2. É o raio dos ciclos dos 3 ciclos de Mohr. E aqui prestem atenção, porque o que nós chamamos de I1, I2 e 3 era para ser os invariantes do tensor-tensão completo. Nós vamos chamar de J os invariantes do tensor-tensão de distorção, só a parte de cisalhamento. Ok? Então vocês vão ver, o J1 é 0, porque não tem parte hidrostática, mas o J2 está aqui, o J3 está aqui, quando aparecer J, você já sabe, é o mesmo que o I, só que eu estou pegando só a parcela de distorção. E energia de deformação, você sabe calcular, na parte elástica ela é dada pelas 3 tensões principais dessa maneira, nós vimos lá em elasticidade. Então, os dois critérios de escoamento que nós podemos adotar, nós vamos ver agora. O primeiro deles é o critério de Tresca, ou teoria da máxima tensão cisalhante, TMTC. Chama de Tresca, mas hoje o pessoal já botou o Guess aqui, porque é uma coisa mais correta, né? O Guess teria descoberto isso antes. Tá aqui uma fotinha do Henri Tresca. O que esses caras disseram foi o seguinte: quando eu faço um ensaio de tração, vai chegar um momento que vai ter uma tensão de escoamento. E essa tensão de escoamento, ela acontece quando o material começa a escoar, evidentemente. Ele começa a escoar por força das tensões cisalhantes. Então ele olhou o ciclo de Mohr aqui e disse o seguinte: olha, o meu ciclo de Mohr vai aumentando no ensaio de tração, o ensaio de tração é 0 aqui, e tem um ciclo aqui. Eu vou aumentando a força, vou aumentando aqui a tensão, vai chegar uma hora que começa a escoar. Essa tensão aqui era a nossa tensão de escoamento. A gente sabe que essa tensão é o diâmetro. O raio do ciclo de Mohr, nesse caso, é a tensão de escoamento sobre 2. Que você pode chamar de tensão de escoamento no cisalhamento. Não, é verdade. Tensão de escoamento por cisalhamento é a tensão normal de escoamento dividido por 2. A gente só se habituou a usar essa aqui, normal, mas se eu fizesse o ensaio de torção, ele ia escoar com tal Y, né? Então, isso aqui é um raio de ciclo de Mohr. Quando esse raio do ciclo de Mohr chega nesse valor, sigma y sobre 2, o corpo de prova começa a escoar.
Então ele pensou no seguinte, o Tresca, vou pegar a borracha aqui. O Tresca pegou e falou, tá, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma peça tridimensional, toda complicada lá, muito mais complicada que o meu corpinho de prova. Como é que eu sei que aquele estado de tensão de 3 tensões vai começar a escoar? Bom, eu vejo quando começa a escoar, eu pego o maior raio de ciclo de Mohr. Esse raio de ciclo de Mohr é uma tensão cisariante máxima. De todos os 3 ciclos, é a maior delas. Quando esse valor aqui chegar naquele sigma y sub 2, lá do ensaio de tração em laboratório com condições controladas, então este ponto aqui da minha peça também vai começar a escoar. Em outras palavras, eles comparam raios de ciclo de Mohr. É isso que eles fazem. Então, está aqui ensaio de tração. Eu vou carregando, escoa em sigma y. O ensaio de tração está aqui, ó. Começa o ensaio, esse é o ciclo de Mohr. Eu estou aqui com a tensão bem baixinha. Aumenta a tensão, vou aumentando a tensão. Chegou aqui no momento de escoamento, isso aqui é sigma de escoamento. O raio vale quanto? Metade desse valor. Agora eu pego os casos tridimensionais. Eu vou mostrar com o 2D, mas o 3D é a mesma coisa. Eu posso ter todas as tensões positivas, eventualmente alguma zero. Então está aqui o meu raio de ciclo de Mohr. Não adianta fazer só um deles, tem que pensar que um deles pode ser zero aqui. O maior ciclo de Mohr é esse aqui. Ó. Perdão, o maior raio do ciclo de Mohr é esse aqui. É esse aqui que você precisa calcular. Quanto que vale esse aqui? Vale sigma 1, sigma 3 é zero, então é sigma 1 sobre 2. Pode acontecer disso aqui tá tudo para o lado de lá, tudo no negativo. Aí o raio do ciclo de Mohr vai ser sigma 2 sobre 2. Tudo bem. É só pegar o maior ciclo de Mohr e dividir por 2. Agora, se tiverem tensões com sinais negativos, o maior ciclo de Mohr vai do positivo até o negativo. Então, aqui o raio do ciclo de Mohr é o sigma 1 menos o sigma 2, que é o diâmetro, dividido por 2. Então, nós temos que analisar essas duas situações, o caso A e o caso B. No caso A, se é todo mundo positivo, o raio do ciclo de Mohr máximo é sigma 1 sobre 2. Se é todo mundo negativo, o raio do ciclo de Mohr é sigma 2 sobre 2. E se tiver sinal trocado, o raio do ciclo de Mohr é essa expressãozinha. Para que não aconteça escoamento, esses raios têm que ser menores que a tensão de escoamento sobre 2. Porque isso aqui é tensão cisariante, então eu comparo com o sigma y sobre 2. Então tem uma regra e outra regra. Notem que, se eu fizer um diagrama, tensão principal 1, tensão principal 2, esse primeiro critério, em módulo, vai me dar uma reta aqui e outra vai me dar uma reta aqui. Esse segundo critério vai me dar uma reta aqui e uma reta aqui. E esse terceiro critério vai me dar uma reta 45 graus aqui. E o que sobra, nossa senhora, o que sobra é esse miolo aqui no meio. Deixa eu desenhar melhor. Agora eu posso pegar a minha tensão sigma 1, minha tensão sigma 2, ver onde é que elas estão, a combinação dela. Caiu aqui dentro, não vai escoar. Caiu fora, escoou. Então eu sei se vai escoar agora, pelo critério de Tresca, com uma superfície que depende da tensão de escoamento e das deformações elásticas. Eu estou chamando de elástica aqui, mas é um número, né? É o máximo dos raios do ciclo de Mohr. Então, aquela brincadeira que eu fiz, nós estamos pegando todas as tensões, jogando dentro de uma panela e comparando com a tensão de escoamento, para decidir se escoa, está sendo mostrado aqui. Só que nós comparamos tensões de cesariamento. O que o Henke fez, na verdade quem propôs isso aqui foi Hilber, há mais de 100 anos atrás, e depois von Mises e Henke republicaram. Eles falaram, poxa, mas calcular ciclo de Mohr é um saco, porque é uma grandeza vetorial, né? É muito mais complicado. Eles propuseram que se a gente trabalhasse com energia, íamos ter uma medida mais paramétrica, uma coisa mais genérica. Só que para valer a pena, já que a gente está falando de escoamento, eu não vou pegar a energia completa absorvida pelo material naquele ponto. Eu vou pegar a energia de distorção. Porque eu sei que a tensão cisariante desempenha o papel mais importante no escoamento. Então, o que eles propuseram foi o seguinte, eu vou calcular a energia de distorção do meu corpo de prova no momento que ele começa a escoar. E vou calcular a energia de distorção no ponto crítico da minha peça. Quando essas duas forem iguais,
o ponto crítico da minha peça também vai começar a escoar. Então eu tenho a energia de distorção da peça real, no meu ponto crítico, e a energia de distorção no teste. É fácil calcular pela energia. No estado de tração só tem uma tensão, só sigma xx ou só sigma 1. Então é fácil subtrair desse tensor aqui, que é 1 por 1, a tensão hidrostática e ver quanto é que sobra de distorção. Está aqui, ó. Isso é a energia de distorção dela. No estado de tração, quando sou controlado, corpinho de prova. Na peça real, eu tenho que pegar a minha energia total, a gente viu lá em relações constitutivas para elasticidade, e eu subtraio a parte hidrostática e o que sobra é isso aqui. Quando esse número aqui se tornar igual a este ponto aqui da minha peça vai começar a escoar também. Algebrizando os dois, a gente diz o seguinte, eu fiz um igual ao outro, ou menor igual, cadê aqui? Esse aqui, como limite, passei tudo para um lado só, deixei só sigma y, esse número que sobrou aqui, ó, para não haver escoamento, não pode ultrapassar sigma y. Esse número é o que vocês aprenderam a chamar de tensão de von Mises, ou tensão equivalente de von Mises, sigma Q. Ela é uma daquelas panelas que eu mencionei agora há pouco. Estou pegando todas as minhas tensões, jogando aqui dentro e obtendo um número da minha peça real, que é totalmente diferente do corpo de prova no ensaio de tração, mas permite que esse número seja comparado com a tensão de escoamento que eu obtive no ensaio de tração, lá com condições controladas. Eu botei tudo numa panela, misturei e tirei esse sigma EC. Para não escoar, isso aqui tem que ser menor que a tensão de escoamento do material, que você tem lá tabelado. É a mesma coisa que dizer que 3 vezes o jacobiano, que 3 vezes o segundo invariante, que é esse número aqui, do tensor tensão de distorção, tem que ser menor que a tensão de escoamento ao quadrado. Por isso, essa regra de escoamento é chamada de plasticidade J2, porque ela só depende do tensor tensão de distorção. Como é que fica, no caso 2D, para ficar fácil de desenhar, todas as combinações de sigma 1 e sigma 2 que produzem o escoamento? Aqui eu tenho eles escritos em forma de x em 3 componentes e no caso bidimensional. Então vou pegar aqui todas as combinações de sigma 1 e sigma 2 que dão exatamente a tensão de escoamento. Dá essa elipse azul que vocês aprenderam na graduação. Então a minha superfície de escoamento agora, ela é dada pela tensão equivalente de von Mises, que é comparada com a tensão de escoamento do material. Vejam que tem uma regiãozinha aqui, ó, né, que segundo a T média, segundo von Mises, não escoou ainda, mas pela teoria de Tresca já escoou. Eu todo mundo pergunta, qual que é melhor? Não dá para dizer qual é melhor tão facilmente, mas eu vou mostrar um exemplo a seguir. Agora, tanto esse hexágono em vermelho quanto essa elipse são, na verdade, já que ali são 2Ds, cortes de uma superfície, por isso que eu falei superfície de falha, né? De uma superfície mais geral. Esse hexágono do Tresca, ele vem, na verdade, de um prisma hexagonal que está orientado numa normal que faz o mesmo ângulo com os 3 eixos, o que chama de trissetriz. A gente aprendeu bissetriz, né? As flechinhas de von Mises e Tresca estão fora do lugar, paciência. E a elipse que vocês aprenderam de von Mises é, na verdade, um corte, o plano sigma 1, sigma 2, cortando em diagonal esse cilindro. Então, o que vocês veem é um caso particular. No 3D, eu teria que vir com o sigma 1, com o sigma 2, com o sigma 3 aqui, achar onde é que ele está e ver se ele caiu dentro do cilindro ou dentro do hexágono para saber se escoou ou não escoou. Então tem uma forma geral que a gente pode usar para escrever isso, mas pensa que agora é realmente uma superfície. É uma superfície no espaço e eu tenho que ver se minhas tensões principais caíram dentro ou caíram fora. Se você estiver em cima da superfície, você está na iminência de escoar. Funciona bem? Olha, aqui temos um caso 2D, feito com alguns testes. Vocês estão vendo o aço em bolinhas amarelas, o cobre em quadradinhos vermelhos e o alumínio em triângulozinhos cinzas. Estão vendo que eles seguem razoavelmente bem, um pouquinho melhor talvez a elipse
né? Principalmente pelo alumínio, que é um material bem dúctil, por excelência. E para comparação, vocês estão vendo que o ferro fundido, que é um material dútil, ferro fundido cinzento, né? Ele está seguindo uma curva completamente diferente, mas não vamos estudar aqui, que é a verdinha, que é a teoria da máxima tensão normal, quando os materiais quebram por tensão normal, fratura frágil. Mas os dúcteis estão seguindo mais ou menos bem. Então o pessoal às vezes pega e fala, então o critério, o coeficiente de segurança da elipse é maior que o do hexágono. Não. O que acontece é que por tresca, o escoamento vai acontecer antes do que por vomícios. Então, na verdade, é o contrário. O fator de cagaço de tresca é maior do que de vomícios. A gente pode comparar quando eu tenho um carregamento, vamos supor, eu tenho um estado de tensão sigma 1, está aqui, eu pego o sigma 2, que está aqui, dá um ponto. Ligando o ponto 0 ao meu ponto de trabalho, aqui meu ponto de projeto P, dá essa reta. E o projeto L, como é que eu sei quando que vai escoar? Se esse ponto aqui for o dobro do P, eu sei que por tresca vai precisar do dobro. Aí o vomício vai ser um pouquinho mais do que o dobro. Mas o coeficiente de segurança vai ser sempre calculado por essa distância no escoamento, por essa distância de trabalho. Então, se eu te chamar de ponto A de vomícios e B de tresca, o coeficiente de segurança pelo vomícios é OA dividido por OP. O coeficiente de segurança do tresca é OB sobre o mesmo OP. Então é evidente que quando esse número é menor do que 1, você está trabalhando aqui fora. Já escoou. O coeficiente de segurança ficou menor do que 1. Se eu tiver coeficiente de segurança 1, os pontos A ou B coincidem com P. Muito bem. Rapaz, esqueci o exercício da lista. Esperem até amanhã para baixar a lista 4, se vocês vão baixar ela. Então aqui eu estou botando graficamente, só que no quarto quadrante, né? O que está acontecendo em termos de coeficiente de segurança. Bom, gente, então vocês podem adotar qualquer uma das duas regras, existem variações delas, existem famílias de critérios de escoamento, mas esses dois aí vão dizer para vocês quando que começa a escoar. A partir desse momento, quer dizer, até esse ponto, você usa a lei de Hooke. O problema é o que acontece depois. Aí entram as regras de endurecimento. Aí entra a tua relação constitutiva plástica. Aqui vocês estão vendo alguns gráficos, eu coloquei por ilustração, do que acontece com o corpo de prova. Cadê o começo? Tem 2 ensaios, mas enfim. Deixa eu ver se eu acho uma ponta aqui. Não sei onde é que está. Enfim. Mas em azul aqui, eu vou pegar esse aqui, que começou aqui. Esse azul, ele veio para cá, ó, parou o ensaio, passou do escoamento já. Descarregaram. Carregaram de novo. Descarregaram. Estão vendo? Estão vendo que formou uma figura que está aumentando de altura para cá, está diminuindo para cá. E se vocês forem comparar o que é a tensão de escoamento aqui, elas não estão constantes, não. Olha esse gráfico aqui. Eu comecei o ensaio, escoou aqui em 30 e alguma coisa. Fui plastificando, parei aqui, descarreguei. Ele voltou a escoar depois do 40. Plastifiquei, aí descarreguei. Ele só foi escoar lá em cima, sei lá em quanto. Veja que a forma das curvas está mudando e os valores da tensão de escoamento também. Isso tem tudo a ver com as regras de endurecimento. Então, a elasticidade que nós vimos é só esse pedacinho aqui. E esse que está linear aqui, né? Lógico. Mas o resto, nós precisamos de uma regra de engroamento, de uma regra de endurecimento. Olhando a nossa superfície de escoamento, que eu mostrei lá, 3D, o prisma hexagonal ou o cilindro, vocês vão ver, estou bem sentado em cima dessa direção normal aqui. Ó. Nós estamos vendo aqui o cilindro do Mises e o hexágono do Tresca. A tensão de escoamento é essa distância que está ilustrada aqui. Ó. Então tem que ver que direção que eu estou andando, que eu estou carregando. Eu posso estar carregando nessa direção aqui. Ó. Aí, aqui que teria a tensão de escoamento.
Então nós temos que decidir se caiu aqui dentro ou extrapolou para fora. Isso vai nos definir uma regra de escoamento, que vai depender da tensão, das tensões, do tensor de tensão de distorção e outras coisas. Então, nós podemos pensar no seguinte: ou esse cilindro está aumentando, cada vez que eu escoo ele se torna um cilindro maior, nós já vamos ver isso. Ou, cada vez que eu escoo numa direção, ele mantém o diâmetro, mas começa a passear por aí. Isso é uma maneira da gente forçar o nosso modelo construtivo a admitir que existem alterações metalúrgicas dentro do material, que o material está mudando quando escoa. Porque se eu não mudar essas superfícies de escoamento, se esse cilindro e esse prisma hexagonal ficarem no mesmo lugar sempre, o nosso material não está mudando. Ele não está aumentando a tensão de escoamento, ele não está ficando mais frágil, ele não está diminuindo o alongamento, ele não está sofrendo as consequências do processo de endurecimento. Então, se define duas formas da gente levar em conta o fato de que a tensão, essas coisas aqui, né, acontece, que a tensão de escoamento muda, carregamento cíclico, ou a gente muda o tamanho, ou muda a forma dessa função de deformação. Então, eu tenho aqui uma elipse de von Mises, no caso 2D, eu estou aqui com o material, chegou na tensão de escoamento original, escoou, eu começo a carregar, paro aqui e descarrego. Quando eu descarrego, eu vou escoar ela de novo, exatamente na mesma tensão que eu escoei na tração, só que espelhado, sinal trocado. O que nós fizemos aqui foi aumentar essa tensão de escoamento. Na prática, eu escoei a tensão original e vim até aqui, descarreguei. Se eu fosse parar aqui e carregar de novo, ele ia subir por aqui e continuar. Então a nova tensão de escoamento é essa, sigma A. Então eu estava aqui, na original, e a minha elipse, ou meu cilindro, como queiram, aumentou e passou a ter essa nova tensão de escoamento. Mas tanto faz se eu vou para tração ou para compressão, ela tem o mesmo valor. Isso é chamado de endurecimento isotrópico, porque ele afeta igualmente a tração e a compressão. Agora, a segunda forma da gente ter o endurecimento é chamada de endurecimento cinemático. Aqui, a gente leva em conta essas coisas que acontecem nesse tipo de ensaio, ou esse aqui que foi mudando de figura. Eu saí da tensão de escoamento original, carreguei, fui até sigma A. Parei. Descarreguei. E continuei, vou carregar agora a compressão. Ela não vai escoar com o mesmo valor em módulo do sigma A como aqui em cima. Ela vai escoar num valor menor. E aí vai vir para cá. Depois eu passo a carregar de novo e ela vai continuar fazendo isso aqui e nossa curva vai começar a subir em uma certa direção. Isso porque a nossa superfície continua andando. Como se eu tivesse uma reta inclinada e a nova tensão de escoamento estivesse mais ou menos sempre na mesma distância. A minha elipse só saiu andando. Isso é o que a gente chama de endurecimento cinemático, porque ela está transladando para algum lugar. Teu cilindro, teu hexágono estão transladando, tá entendendo? Existem essas duas formas, e eu vou tentar, nesses 40 minutos finais, mostrar para vocês as duas maneiras mais básicas de se obter essas duas formas. Isso aqui são só ilustrações adicionais, testes, enfim. Vamos ver primeiro o encruamento isotrópico, o endurecimento isotrópico. Bom, nesse caso aqui, a gente cria uma regra de fluxo de modo que a derivada da minha superfície de escoamento em relação à tensão é sempre perpendicular à superfície de escoamento. Ou seja, se eu pegasse aqui aquele cilindro, a minha tensão escoa, que provoca escoamento, ela é perpendicular a essa superfície. Se ela fosse tangencial, a parte tangencial eu ignoro. Tem que pegar só a parte que está perpendicular à superfície, ela que vai fazer esse cilindro, o hexágono, aumentar ou diminuir. E essa superfície tem que ter a forma de uma curva convexa. Quer dizer, essa elipse aqui que a gente está acostumado a trabalhar, ou o hexágono aqui do Tresca, eles têm que ser convexos. Vocês vão lá no Google e procuram a definição de convexo. Isso é
uma condição para que vocês tenham um processo estável, a condição chamada condição de estabilidade de Drucker-Prager. E então, a gente escreve que a taxa de deformação plástica vezes a taxa de tensão tem que ser maior do que zero. Isso é uma maneira de você escrever essa condição. E a maior parte dos critérios de escoamento pode ser escrito dessa maneira. Então, vocês vão ter que encontrar uma forma para esse termo, que depende da deformação plástica, ou seja, da deformação depois do escoamento, e eventualmente de outras coisas. Aqui, nós não estamos prescrevendo a coisa em termos de taxa. Não vai aparecer epsilon ponto aqui. A primeira coisa a fazer é definir uma métrica para calcular a deformação plástica acumulada. Eu só tenho que integrar no processo de deformação as deformações plásticas, aqui a parte de distorção. Então eu assumo que é rígido na parte linear, como aqui, ou é a lei de Hooke na parte linear, como aqui, e depois do escoamento, a gente vai assumir se ela é linear, se ela é uma função power law, se ela é uma função exponencial. Nós vamos ver algumas agora. Aqui nós estamos vendo o que acontece. A tensão chega aqui no escoamento. Essa parcela aqui é a que provoca a plastificação, o aumento da superfície. Essa tangencial aqui não vai fazer nada. Se eu pegar o escoamento, o endurecimento linear, como está aqui, é esse caso aqui, só que com a lei de Hooke aqui no começo. A gente consegue brincar com isso. Eu estou falando de escoamento de endurecimento isotrópico. Essa nova tensão de escoamento vai valer aqui para baixo também. Mesmo comprimento aqui, mesmo comprimento aqui. Eu preciso responder o que acontece aqui, ó. Porque se eu adotar essa lei, eu paro aqui. Se eu adotar essa lei, eu paro aqui e assim por diante. Bom, existem algumas formas clássicas que a gente adota na literatura. Primeiro, se a deformação é suficientemente grande para que a gente despreze a parte elástica, eu vou continuar a considerar ela. Não quero uma curva que passe pela parte elástica e pela parte plástica. Eu vou só plotar a parte plástica. Quem desempenha o papel mais importante é a deformação. E aí a gente adota uma curva desse tipo, onde o coeficiente K e o coeficiente N, uma power law, vão ser não lineares. Então, eu não sei onde está a minha parte de escoamento, mas ele escoou aqui em sigma y, daqui para frente essa curva aqui é governada por essa equaçãozinha. E eu tenho uma equaçãozinha dessa por uma temperatura e uma taxa de deformação, eu tenho outra para outra, eu tenho que achar outro K e outro N para cada temperatura e cada taxa de deformação. Porque a gente não tem explicitamente aqui dentro a temperatura e o epsilon ponto. Aqui estão vendo os valores que se usa para alguns materiais comuns aqui, como o cobre, o latão. Aqui tem um aço 0,5% de carbono, aço 0,6% de carbono temperado. Pega esse KSN e plota essa curva e você vai ter o nosso material depois do escoamento. Aqui tem uma tabela um pouquinho mais completa. Se eu vou aplicando carga e não paro mais, vocês têm aqui o coeficiente N e K dessa curva para o 1020, para o 1040, alguns outros 4340, que é o estrutural, para 3 alumínios aqui, ó, o T6 está aqui, alumínio aeronáutico. Pega isso aqui e plota. Se o carregamento for carrega, descarrega, ou carrega, comprime, traciona, comprime, o pessoal postula que esses Ks e esses N são um pouquinho diferentes. Eles têm uma variação aí, mas não é o bicho, não, estão vendo? Mas, para quem quiser ser mais preciosista, se o carregamento for cíclico, vale a pena caprichar um pouquinho mais. Agora, ainda desprezando a deformação elástica, mas se a gente tiver temperaturas mais altas, acima da temperatura de transição glúteo frágil, a taxa de deformação é que é importante. Então, eu fico com uma... Veja que antes eu tinha sigma igual a um K vezes deformação na N. Agora eu tenho sigma igual a um A taxa de deformação na M. E aí tem alguns casos particulares, ó. M como zero é independente da taxa de deformação. Eu disse para vocês que a gente não ia trabalhar com rate dependent, mas isso aqui é uma maneira, mas é uma maneira muito simples de se considerar a taxa de deformação. A maior parte dos metais tem M igual a 0,2,
Eu tenho os chamados materiais superelásticos aqui, e se você fizer M igual a 1, você cai num fluido. Lá na mecânica dos fluidos, a tensão de cisalhamento era a viscosidade vezes a taxa de deformação. A lei de Hooke de 1D é tensão é igual a modo de elasticidade vezes a deformação. É o que distinguia a lei de Hooke da mecânica dos fluidos ideal. Então, se vocês estão com temperatura mais baixa, o que importa é o N, é a deformação. Se vocês têm temperatura mais alta, que é a temperatura de transição, o parâmetro importante é o M e a taxa de deformação é quem manda. Bom, se vocês quiserem considerar a parte elástica, quer dizer, eu não vou muito longe aqui na plastificação, principalmente se for material que não tem aquele cotovelo definindo a tensão de escoamento, a gente pode adotar uma das fórmulas de Hamburg-Osgood. A mais comum é essa daqui. Vocês estão vendo que ele inverteu, né? Ele deu deformação em função das tensões. Aqui está a parte elástica. Ó. Se eu parar aqui, ó, porque a lei de Hooke é essa parte aqui reta. Essa parte final aqui, com aquele K elevado ao expoente N, é a parte plástica. A figura aqui está mal. Na verdade, o sigma Y deveria estar aqui embaixo. Isso aqui é uma reta. Perdão. Isso aqui é uma reta. Mas que horror. Aconteceu aqui. Isso aqui é uma reta e isso aqui é uma curva. Então, a figura devia ser, na verdade, de sigma Y aqui. Essa curva quem governa é o segundo termo. Se vocês inverterem alguns termos aqui, vocês podem escrever uma forma alternativa. Aqui vocês têm a tensão de escoamento do material e tem uma constante alfa, que é calculada com o K, com a tensão de escoamento do material e com o próprio N. É só uma forma alternativa, é a mesma coisa. Para determinar essas constantes KM, vocês fazem o seguinte, ó, façam uma curva de ensaio de tração, depois do escoamento, depois do sigma Y aqui, peguem dois pontos já dentro da plastificação, ponto ε1 sigma 1, ponto ε2 sigma 2, num gráfico logarítmico, isso aqui dá uma reta, então está aqui o expoente da minha Power Law. E o K é simplesmente a razão entre esses dois aqui, com o N levado em conta. Já tem o N aqui, acabei de calcular. Aqui tem uma tabela para alguns materiais comuns, com o N e com o K, usando a fórmula de Hamburg-Osgood. Existem outras curvas. Tá? Aqui vocês têm as curvas de Ludwig, mas é um if. Ó, lei de Hooke, se for até tensão de escoamento. Depois ele usa essa fórmula aqui, que é parecida com Hamburg-Osgood, só que brincando com N aqui eu posso fazer desde uma curva horizontal, perfeitamente plástica, até curvas com encurvamento cada vez mais pronunciado. O 1 seria elástico. Tem aqui uma família de curvas exponencial, vocês estão vendo ela aqui, ó. Ela consegue ser mais ou menos reta um bom trecho, depois, se vocês precisarem do cotovelo muito acentuado aqui, essa exponencial pode ser um problema. Aqui vocês estão vendo as Power Law, tipo Hamburg-Osgood, uma curva elástica, uma parte linear, e depois eu faço separado cada uma delas. Aqui tem as curvas de Sargent, que são umas curvas mais malucas, particularmente adaptadas para plástico. O plástico às vezes escoa e cai um pouquinho. Então aqui esse tipo de curva pode ser usado. Aqui vocês estão vendo Hamburg-Osgood para vários índices. Se eu botar aquele expoente M igual a infinito, ele faz um cotovelo praticamente em canto vivo e fica horizontal. À medida que eu vou diminuindo, esse M, vocês vão conseguindo outros encruamentos. Mas vejam que vocês acabam destruindo a parte linear aqui, né? Tem que tomar um pouco de cuidado para que você não fique com uma curva não linear aqui no começo. Se eu pegar Ludwig, não tem esse problema, porque ele faz um if. Se a tensão não ultrapassou o escoamento, é uma reta, acabou. Então não tem esse probleminha aqui. E depois ele usa uma das curvas que interessam. Bom, esse é o escoamento isotrópico. Agora, para levar em conta, endurecimento isotrópico, para levar em conta o endurecimento cinemático, aquele que a gente vai escoando e as coisas não são espelhadas para a compressão, a distância entre os dois escoamentos fica sempre mantida, e portanto nossa superfície está passeando por aí,
a gente tem que usar essa regra quando a gente tem carregamentos cíclicos. Quer dizer, a minha tensão está fazendo assim na peça, leva a fadiga e tal, porque você pode estar com plastificação na peça, e aí vocês vão continuar carregando isso aqui, carrega, descarrega, pode plastificar tanto que chega uma hora que você está trabalhando com o material todo da tração. E nesse caso aqui, a gente redefine a tensão a regra de escoamento de von Mises em função de um parâmetro alfa, que tem que ser calibrado de acordo com os experimentos. Esse alfa, ele pode ser obtido por integração desse termo que vem da inclinação da curva tensão-deformação no regime plástico. Mesmo que ela seja curva, vocês vão obter esse alfa integrando para cada ponto aqui. Essa é uma forma melhorada de Armstrong-Frederick. São variações, todas para esse númerozinho alfa aqui, que vai jogar tudo na panela para a gente comparar com a tensão do escoamento e dizer se escoou ou não. Mas agora temos endurecimento cinemático. Então, no caso do endurecimento isotrópico, a gente só aumentou o diâmetro do caso do critério de escoamento de Mises. Né? No cinemático, a gente está passeando com ele para os lados. Tudo bem. Veja que eu vim parar aqui e a nova superfície de escoamento vai parar nesse ponto. Agora, no cinemático, eu faço o ciclo original passar por esse ponto. Ele está transladando. Se vocês quiserem saber o que acontece quando eu descarrego, vocês têm que dar uma olhada no livro, ele explica ali, não interessa aqui para a gente, mas existe um procedimento de descarregamento, porque ele precisa ser também levado em conta em alguns casos. Bom, vamos colocar tudo junto aqui para vocês entenderem de uma vez por todas. Se eu pegar aqui uma relação constitutiva de um material elástico, linearmente plástico, como é que era o gráfico disso aí? Ele era elástico, então tinha a lei de Hooke, e depois linearmente plástico, uma reta na parte plástica. Isso, um diagrama tensão, deformação. Né? Vocês estão vendo aqui que a tensão é obtida pela lei de Hooke, se você não chegou no escoamento, e por essa forma aqui, onde você tem que calibrar alguns numerozinhos aqui, se você já ultrapassou o escoamento. E aí você pode plotar essas... Ver que cada ponto da peça de vocês está num estado diferente. Porque eu entro com a deformação aqui, ó, o ponto A da minha peça tem um estado de deformação, ele pode estar aqui. O ponto B pode estar aqui, o ponto C pode nem ter escoado ainda. Então isso é feito para cada ponto de uma peça. Por isso que a gente tem tão poucas soluções analíticas disponíveis aí. Porque as coisas ficam muito complicadas, só o computador mesmo para ajudar a gente aqui. Ela tem algumas limitações que eu estou destacando para vocês, quer dizer, deformações até 10%, eu diria que 10%, 15% dá para usar. A gente não tem aqui epsilon ponto, então nós não temos sensibilidade à taxa de deformação e não temos a predição da fluência. E muitos materiais apresentam plasticidade misturada com fluência, aí seria viscoplasticidade. Isso aqui é só plasticidade. Ela não é muito boa quando tem carregamento cíclico, mas a gente já sabe disso, porque o endurecimento aqui é isotrópico. E a gente não tem aqui fluxo muito grande de material, que se traduz da seguinte maneira: os eixos principais não estão girando mais do que os 30 graus durante a plasticidade. Vocês não estão fazendo conformação mecânica lá, botando um material mole dentro de um molde e dando uma martelada ali, transformando numa panela, que aí você estaria girando os eixos principais muito mais do que 30 graus. Esse modelo, então, numa simulação, essa foi uma simulação que a gente fez fácil aqui. Ó. Você sai do zero, chegou na tensão de escoamento, continuou carregando. E aqui é uma equação de reta. Parei. Vou descarregar. Onde é que ele vai escoar? É isotrópico. Então, ele tem que escoar na mesma distância, tem que escoar mais ou menos aqui, ó. Pumba. A mesma distância que eu passei, a tensão de escoamento original é essa, nova passou a ser essa. Descarreguei, cheguei no zero. Se eu carregasse de novo, ia continuar aqui. Mas ó, eu descarreguei, cheguei no zero e continuei. E a minha tensão de escoamento na compressão está igual à da tração. Porque é isotrópico. A gente só está aumentando o círculo, o diâmetro do nosso cilindro. Se eu carregar de novo,
Olha, a nova tensão de escoamento estava aqui, ele só vai escoar de novo nessa nova tensão de escoamento. E assim vai. Opa. Então o material fica cada vez mais duro. É por isso que é mais difícil escoar um material que foi conformado metalurgicamente. Se eu pegar um parafuso laminado, ele resiste muito mais do que um parafuso usinado no torno. A espada que foi forjada lá 200 vezes foi aumentando a sua tensão de escoamento, enquanto que a espada que foi feita com poucos forjamentos ainda está com a tensão de escoamento muito baixa. Agora, se eu pegar o mesmo material, elástico linear, mas com um endurecimento cinemático, aí nós temos que obter aquelas constantes alfa aqui, calibrar esse modelinho, mas tudo bem. E aqui eu estou escrevendo em função dos piola. A gente calibra, está aqui a lei de Hooke, o regime elástico. Não, isso aqui é regime elástico, né? Isso aqui é regime plástico. A gente calibrou e agora eu posso usar ela para um carregamento com resultados muito melhores, porque ela foi feita para isso. Por quê? Porque a gente sabe que a superfície de escoamento vai dançando, ela vai passeando quando a gente tem carregamento trativo, compressivo, trativo, compressivo. Se fosse só trativo ou só compressivo, esse aqui funcionaria bem. Que mais? Deformações também não podem ser estupidamente altas. Também não tem taxa de deformação aqui. E ela não tem muita flexibilidade para seguir curvas de tensão deformações mais malucas. Não é qualquer curva, né? Aqui nós vamos fazer um exemplo. Ó. Escoou, eu carreguei um pouquinho mais, esse aqui seria o novo escoamento. Opa, esse aqui seria o novo escoamento. Não sei por que essa porcaria acontece. Acontece. Olha um pouquinho, fiz bobagem aqui. Ok, trocando. Desculpem aí. Então, ele está escoando, vamos pegar uma canetinha. Está escoando aqui agora. Quando eu descarregar, ele vai andar essa mesma distância aqui, e para ele esse aqui vai ser o novo zero. Agora ele vai andar de novo essa distância até escoar de novo, como se fosse um diagrama de tensão de deformação simétrico. Professor, desculpa interromper, o compartilhamento de tela parou. Eu estou vendo a tela inicial. Então, peraí, então vamos limpar isso aqui e vamos compartilhar tudo de novo. Desculpem. Obrigado por ter avisado. Vamos limpar isso aqui e eu falo de novo. Agora foi, agora está aparecendo. Tá. Vou pegar até uma caneta diferente agora, tem muito vermelho. Então, olha só. Eu carreguei, passei do escoamento, aqui está a tensão do escoamento, cheguei nesse ponto aqui. No isotrópico, a gente só ia escoar de novo aqui, né, na mesma distância. Agora não, ele está assumindo que essa distânciazinha aqui, que era a tensão do escoamento original, ele vai andar ela e depois vai andar ela de novo na compressão, essas duas são iguais, para escoar de novo. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Pumba, esse seria como se fosse o zero, ele continua e aí ele escoou. Veja que essa nova tensão de escoamento é menor do que essa aqui. E se eu continuar carregando, ela não vai escoar na mesma posição. Ela vai escoar aqui. Vai andar os mesmos duas vezes a tensão de escoamento. E aí a gente começa a fazer essa projeção aqui, ele vai andando num trilho, né? E esse trilho em que ela anda, essa direção em que ela anda, é que a gente chama de efeito Bauschinger. Se eu continuar carregando, a gente vai ter situações malucas. Eu posso chegar aqui, se eu não descarregar muito, eu posso, como eu falei para vocês, acabar com tensão de escoamento só atrativa. É uma doideira, né? Muito bem. O último caso. Vamos pegar um material elástico, lei de Hooke, aqui está a tensão do escoamento, perfeitamente plástico. Agora não precisa de equação, né? Você só precisa de uma regra de escoamento. Escoou, eu vou carregando, ela vai escoar até você mandar parar. Parou, descarregou, escoou de novo e foi indo
Veja que é igual ao anterior, só que ela está sempre, na horizontal. Não tem essa inclinação. Tinha aqui, não tem efeito Bauschinger. É o material super simples. Ele escoa sempre com a mesma tensão na tração ou na compressão, mas as deformações vão aumentando, permanentes. Na prática, a gente tem as duas coisas misturadas. A gente tem um escoamento cinemático e isotrópico. Então, a superfície de escoamento aumentam e transladam por aí. Então, na prática, os melhores programas de simulação misturam um pouquinho dos dois. Você não tem só escoamento cinemático e escoamento isotrópico. Mas o que nós fizemos hoje aqui foi mostrar o que é o isotrópico, o que é o cinemático, e fiquem sabendo, nós não vamos misturar os dois, que na prática a gente tem uma mistura dos dois. Então ela vai dançando um pouquinho e também vai aumentando. Isso seria a situação ideal. Vocês vão encontrar as respostas, vão encontrar sugestões de critérios de escoamento, que é a primeira pergunta, quando escoa, diferentes por aí, além de Tresk e von Mises. Essas são as mais famosas, mas existem outras aí. Às vezes materiais mais malucos, como rochas, pedras, então às vezes precisam de coisas mais malucas. E a parte plástica, os critérios de como ele escoa, a segunda pergunta, vocês também vão encontrar coisas muito avançadas. Aqui eu estou mostrando uma que mistura as duas, mas vocês vão ter propostas aí utilizando temperatura, taxa de escoamento, resultado do Grenal. Pode colocar qualquer coisa ali e vai dar resultados diferentes para a predição da parte plástica. Fiquem atentos a isso. Eu acho que eu resolvo num daqueles materiais que eu passei para vocês. Onde é que está aquilo? Está naquele texto que tem viscoelasticidade, que ali tem um pedaço de plasticidade também, mas eu posso estar enganado. Mas é muito simples. Eu vou colocar aqui um deslocamento, essa parte cinza é rígida, né? Eu tenho 3 barras, 2 com comprimento L e uma mais curta. No momento que eu aplico uma força aqui, considerando um material elástico, perfeitamente plástico, vocês vão ver o seguinte, a deformação na barra 2, todas elas são do mesmo material. A deformação na barra 2, ela vai ser o ΔL, o U, pelo L sobre 2. Isso na barra 2. E nas barras 1 e 3, ela vai ser o mesmo U dividido por L. Então, a deformação maior é na barra 2. Então, ela vai ser a primeira a escoar. Ela vai estar escoando e a 1 e a 3 ainda vão estar elásticas. Para o mesmo U, essa aqui é maior, então eu vou estar com a barra 2 escoando e a 1 e 3 não escoaram ainda. Se eu andar um pouquinho mais, pode começar a plastificar as barras 1 e 3 e depois descarregar, vocês vão ver, vão ter a barra 1 e 3 tentando chegar no zero, mas a 2 já escoou. Como consequência, ela tem deformação permanente. Então a 1 e a 3 não conseguem voltar para a configuração original. Elas vão ficar comprimindo a barra 2. Isso aqui é o que a gente chama de reversão de tensão. Estava todo mundo livre de tensão, eu carreguei até escoar a barra 2, quando eu solto o carregamento, a barra 2 fica sob tração, sob compressão. Isso é o que a gente chama de reversão. Eu acho que não sei se eu peço aqui na lista de exercícios, eu acho que eu peço um caso mais simples, que só tem 2 barras. Aí a solução está aqui nas transparências para vocês. É bem fácil de entender. E aí eu provo aqui que a barra 2, quando eu descarrego, fica com tensão negativa. Bom, existe ainda viscoplasticidade. O livro do Bauer traz alguma coisa, nós não vamos ver nesse curso. Que muitos dos metais misturam um pouco das duas coisas, principalmente se tiver temperatura alta. Aí só a plasticidade não resolve, só a viscoelasticidade não resolve, e você trabalha com viscoplasticidade. Então você tem potenciais para definir a plasticidade e você tem potenciais para definir a parte plástica. É claro que existem outras relações constitutivas, a hiperelasticidade, eu até pergunto no analista o que é hiperelasticidade. A mecânica dos fluidos nós acabamos de ver, tensão proporcional à taxa de deformação, então vejo que aí é uma coisa de se mistura sólido com fluido, né, em reologia.
Existem teorias de plasticidade para grandes deformações, ou com materiais envolvendo os outros fenômenos físicos, problemas acoplados, mas não precisamos nem sair das nossas 4 áreas. Eu posso ter um problema que é elasto, visco, hiperplástico. Já vai dar trabalho pra caramba. Então, lembre-se disso. Aqui eu tenho um resumo do que nós vimos, as 4 ADs. Opa, desculpem. Aqui está a elasticidade, lei de Hooke, do material isotrópico. Aqui temos o material viscoelástico, função de influência ali. Aqui temos o material plástico, isso que é uma relação mais avançada, que nós não mostramos, mas... E eventualmente ainda tem aqui relação construtiva para fluidos. Eu não botei plasticidade aqui, mas eu poderia ter colocado que o tensor-tensão vem da derivada de uma energia de deformação em relação às deformações de J. Ficaria completo, mas nós não vimos essa, mas vimos essas 3, mais essa aqui, as 4 ADs. Então, há um tempo atrás eu falei essa frase aqui para uma turma, que se tinha alguma chance de todas as ADs estarem misturadas, elas vão estar. Mas aí o problema fica complicado. Bom, eu estou recomendando que vocês leiam o capítulo 3 do Bauer, ao invés de ler o Lai. Que é o capítulo exatamente de relações constitutivas. Ele fala de hiper, fala de visco e fala de plasticidade. O Lai fala muito pouco, quase nada, e ele só fala de elasticidade, que eu já mandei vocês lerem. Mas eu estou falando para vocês pararem na seção 3.7.9. Não precisa ler a 3.7 inteira, não. Só essa plasticidade clássica nossa. E a 4ª lista de exercícios, como eu disse, está no ar. É a mais longa delas, que são desde problemas elásticos até problemas de elasticidade. Tem problemas simples, tem problemas que eu dou dados experimentais para vocês brincarem. Ela é uma lista mais intuitiva de se fazer. Não é tão teórica quanto as outras, mas são vários exercícios. É a mais longa delas. Então, terminem o mais rápido possível a lista 3 e mergulhem nessa daí. Muito bem. É o que nós tínhamos para hoje. Eu tenho colocado os filmes para vocês à disposição ali na homepage do Moodle. Dê uma verificada se as gravações estão completas. Se alguma gravação estiver incompleta, me avisem para tentar saber o que é, porque corrigir não vai ter como.